Confesso que esses dois movimentos aí que o Cruzeiro fez para o ataque, eu fiquei surpreendido positivamente falando, por ter trazido uma realidade que é o Sinisterra. Todo mundo sabe da questão física, né? O jogador vem trabalhando aí muito para ficar bem, e o Cruzeiro também, né? Cuidando com muito carinho aí da parte física do Sinisterra. E o Kenny Arroyo, que é um garoto de muito potencial, que o Cruzeiro faz um investimento importante e para suprir aquelas carências que a gente falava há muito tempo, né? Pô, tem quantas janelas aí que a gente falava sobre beirada, e o Cruzeiro trouxe um para cada lado, que vão agregar realmente, né? Quando o Jardim disse lá que queria jogador diferente do que tem aqui, eles cumpriram à risca isso, né? A gente não tem um com característica do Sinisterra e não tem um com característica do Kenny Arroyo. Então, bem feliz com esses dois movimentos. E os outros dois ali, acho que o Matheus Cunha para o ano que vem, né? Acho que é uma boa opção, um goleiro jovem com boa minutagem, né? Com uma rodagem bem legal. E o Cauã Moraes e o Rian Guilherme, duas ótimas oportunidades de mercado que chegam com ótimas referências. E com a referência principal do Joaquim Pinto, gerente de scout, departamento de futebol do Cruzeiro, Leonardo Jardim, né? O Pedro Lourenço falou aí em outro momento, o Pedro Júnior também, que o Cruzeiro não ia contratar jogador. Claro que, por exemplo, um Sinisterra, né? Pelo que ele já desempenhou aí no futebol, Premier League e Europa, você pode contratar esse atleta que todo técnico vai querer, né? Mas os outros movimentos, e além disso, teve o aval, né? O Jardim com o Joaquim Pinto, eles foram cruciais para o Cruzeiro conseguir a contratação de um jogador como esse com os valores que foram alcançados. E os outros todos com aval. E isso que o Pedro e o Pedro Júnior, o departamento de futebol inteiro, né? O Paulo Pelaipe, às vezes você contratar jogador que não é uma. Claro que nenhum vai ser uma certeza, né? Mas alguns você tem uma chance maior de acerto do que outros. E se você contratar essas apostas aí por contratar, sem ter aval do técnico, sem encaixar no estilo dele, você vai, muito provavelmente, ficar com o jogador encostado aí em um tempo muito rápido, né? Então, uma janela, por mais que tenha demorado, e o que a gente tentou explicar aqui, informar, né? Por isso que aqui na Samuca TV, eu sei que muita gente vai xingar e tudo, mas a gente precisa ter responsabilidade com aquilo que a gente tem de informação. O Cruzeiro não contratou antes, não foi porque não tinha dinheiro, não foi porque não tinha viajado, é porque as negociações elas não avançaram por N motivos. O Gabriel Martinez lá, que o Cruzeiro ofereceu o primeiro movimento aí de ataque, né? 6 milhões de euros, o Cruzeiro entendia que não valia a pena chegar em 8, que foi a pedida do clube. 8 milhões de euros eles pediram, nem sei como é que esse cara tá lá, né? Se está jogando, se está fazendo gol, se não está, se está no banco. Mas o Cruzeiro estabeleceu, 6 milhões de euros a gente paga. E não pagou mais porque essa missão é muito do Joaquim Pinto, né? De definir preços reais e não sair oferecendo dobro de salário, comissões e etc. para aquelas operações malucas, né? E isso, o Cruzeiro dá total confiança ao Joaquim Pinto para que tenha lógica. Ou se tiver que subir propostas, dentro de um critério de que, pode ir um pouco mais porque vai valer a pena. Isso aconteceu, por exemplo, com o Kenny Arroyo. O que o Cruzeiro ofereceu no início e como terminou, teve um aumento aí considerável em euros. Então, porque eles acreditam muito no atleta. Então, o Cruzeiro trabalhou, o Matheus Gonçalves, outro caso, né? E alguns outros aí. Teve um nome aí, velho, que era lá de trás, né? Esse eu conversei com a pessoa aqui, vamos ver se
se a gente poderia falar, mas o Cruzeiro teve perto de tirar um jogador aí de um clube no exterior aí e ia pagar uma grana importante também, coisa de 10 milhões de dólares. Então, a gente tinha informação e a gente passava. E, repito, não foi porque não viajou. O Pedro Júnior, o Pelaipe, o Pedrinho, nenhum deles foi lá na Inglaterra buscar o Sinisterra. Nenhum deles foi lá na Turquia buscar o Kenny Arroyo. E sabe, essas coisas vão virando verdades absolutas ali nas redes, velho, e ninguém aceita mais nada, velho. O que precisa é negociar, é conversar. O Brian Medina aí, o zagueiro, né? Não veio porque o Jardim achou que, vai ser mais do mesmo aí, ou até menos do que o Cruzeiro tem hoje, né? Porque eram 2 milhões de dólares e o jogador já estaria jogando. E o Cruzeiro não quis. O Matheus Gonçalves, se oferecesse lá 8 milhões ou 9, não sei, que ele saiu aí, o jogador estaria aqui. E mais do que isso, né? O Flamengo definiu um valor, o Cruzeiro topou e depois o Flamengo mudou de ideia com a repercussão. Então, algumas coisas, sabe? O próprio torcedor, e são poucos, né? Mas são poucos que às vezes fazem um barulho aí impressionante. Então, o Cruzeiro fecha aí mais uma janela com alguns milhões aí para serem quitados ao longo dos anos e alguns milhões à vista, né? Porque lá no Atlético Paranaense caiu um Pix lá de mais de 10 milhões, né, de reais, que o Cruzeiro contrata o Cauã Moraes. O Arroio aí é uma operação de mais de 40 milhões de reais por 50%. O Sinisterra só à vista foram 2,5 ou 2,5? 2,5. Acho que é 2,5. 2,5, né, que a gente falou? Isso, 2,5. Sim, só isso à vista, né? O Arroio também tem mais uma parte à vista, né? Então, a gente aqui, pelo menos da minha parte, a gente tem que ter muita responsabilidade, porque o mais fácil era a gente chegar aqui e ficar jogando para a galera, né? Acabou o dinheiro, isso e aquilo, velho. Só que não era esse o caso, né? Quem ia contratar aí acho que tem uns... Eu vou ver, eu falei com o Valu na época que estava rolando. O atacante, aquele lá você falou. Então, aquele lá eram 10 milhões de dólares, né? Que ia custar. Vamos ver se a pessoa ali autorizar, né? A gente estava nessa aí há um tempo já com um agente lá do futebol argentino, que ele ficou sabendo que estava movimentando esse jogador lá no exterior. Não é um agente tão grande assim, por isso que chegou essa informação para nós. Mas o Cruzeiro estava movimentando o tempo inteiro, véio. Algumas coisas não chegaram. Esse, por exemplo, aí ninguém nem tocou nesse nome, né? Mas é fato. Por isso que a gente tem que ter responsabilidade aqui. Mas para fechar aí, Valor, acho que é uma janela que deixa o Cruzeiro com mais opções e opções legais aí para uma sequência de temporada.